Olá pessoal, vamos começar agora a nossa videoaula sobre fornalhas. Vamos compreender o que é esse equipamento, quais são os parâmetros de dimensionamento, quais são suas partes e tentar compreender qual que é o efeito de todos esses conceitos e conhecimentos em função da qualidade da queima ou da qualidade da combustão do que nós vamos operar dentro desses equipamentos. Bom, então, como a gente falou lá na videoaula sobre combustão em si, a combustão, o processo de combustão, ele necessita de um equipamento para ser realizado de forma que você possa aproveitar o calor. A combustão pode ocorrer em qualquer lugar, mas para que você possa aproveitar esse calor e utilizá-lo em alguma atividade, qualquer que seja, né? Para nós aqui com grande impacto na agroindústria ou até mesmo na agricultura, nós temos as fornalhas como os equipamentos utilizados para queima de combustível sólido e, em geral, os queimadores para queima de combustível líquido ou até mesmo de combustível gasoso, né? Então, as fornalhas, eles são equipamentos, né, que são dimensionados e são projetados para que a gente tenha a queima completa do combustível. Então, eu preciso dimensionar, projetar esse equipamento para que todo o combustível sólido que eu coloque ali, ele seja feita nele, né, a reação de combustão completa, levando todo o carbono que eu inserir ali à forma final de CO2. Isso, nesse equipamento, isso deve ser feito de forma contínua, né, de forma eficiente, de forma que eu perca menos calor possível nesse processo, que eu possa aproveitar isso dentro das atividades fim que eu alinhei para esse equipamento que eu estou construindo. Então, o que eu preciso ter é um equipamento que faça a combustão, ou seja, que permita a reação do oxigênio com o combustível e que, além disso, ele me permita que eu aproveite termicamente o calor liberado pela combustão. Então, é isso que eu tenho que ter em mente. Eu preciso ter um equipamento que permita que essas coisas ocorram. Então, para que a gente faça o projeto, para que a gente dimensione um sistema, uma fornalha, um sistema de combustão de combustível sólido, a gente tem que lembrar dos 3 T's da combustão. Eu preciso ter um equipamento que garanta temperatura, que permita turbulência e que garanta o tempo de residência, ou seja, que o tempo seja suficiente para que a combustão completa ocorra. O tamanho, a forma, como é que nós vamos construir, como é que isso vai ser projetado, vai depender do tipo de combustível que eu pretendo operar nele, né? Além disso, também do dispositivo que eu vou usar para queima, ou seja, que tipo de estrutura eu vou utilizar para a combustão em si, aonde vai ser apoiado esse combustível, onde vai ser ou como vai ser realizada essa reação de combustão. E além disso, também eu preciso ter em mente a quantidade de energia que vai ser liberada por intervalo de tempo, já que isso é um dado muito importante para verificar a questão dos materiais que vão suportar essa condição tão extrema. Lembrando que as temperaturas de combustão, elas são temperaturas facilmente acima de 500, 600 graus. Então, nós temos estruturas que precisam garantir, né, que elas não se rompam ou não cedam com temperaturas elevadas. Eu tenho dentro da câmara de combustão, posso atingir temperaturas de 600, 700, 800 graus, dependendo do tipo de combustível que eu estou queimando. Então, meu material, toda a minha estrutura precisa suportar essa condição tão intensa de processamento. Bom, quando eu penso agora em garantir a combustão completa, eu preciso lembrar que dentro desse equipamento deve ocorrer a mistura de ar combustível, né, com o combustível em si. E essa mistura deve ser feita, né, de forma homogênea e ela precisa ser feita de forma paulatina, ou seja, no tempo correto. Eu preciso garantir que não adianta eu entrar com todo o oxigênio de uma vez e aí quando eu precisar, ou seja, quando uma próxima molécula de carbono estiver disponível para ser queimada, eu já não tenho mais oxigênio. Então, eu preciso entrar ou fazer essa mistura de forma homogênea e de forma contínua. Quando eu começo o meu procedimento, né, eu vou fazer o meu processo iniciando dando a ignição para que depois o processo se torne autoalimentável, né? A gente já conversou na videoaula anterior. Quando eu falo de fornalha, eu tenho fornalhas que eu posso queimar combustíveis, né? Elas são equipamentos, em geral, construídos para queimar combustíveis sólidos e equipamentos também eu posso adaptá-los, né, à queima de outros combustíveis. Mas quando eu trabalho com outros combustíveis, com combustíveis gasosos de forma mais intensa,
mas até mesmo combustíveis líquidos, em geral, o meu dispositivo de queima são os queimadores e não as fornalhas. Mas eu posso também utilizar esses equipamentos, eu poderia utilizar também esses equipamentos para essas queimas, não sendo tão eficiente quanto os queimadores em si. As fornalhas, a gente pode pegar os combustíveis sólidos, eu posso ter o combustível sólido na sua forma original, como é o caso de fornalhas para queima de lenha, para queima de carvão, para queima de sabugo, enfim. E eu posso ainda ter a fornalha para combustíveis sólidos pulverizados, ou seja, são combustíveis sólidos em partículas bastante pequenas. Eu posso pegar aquele mesmo combustível que eu estava anterior e fazer a queima. Mas, por exemplo, na própria produção de carvão, eu gero um combustível que tem pouco aproveitamento em função da dificuldade de manuseio, que é a gente chama de finos de carvão, que é aquele pó, um pó que é carvão, né, mas com difícil manuseio. Eu poderia pensar numa estrutura para queima desses sólidos pulverizados. Aí eu vou ter cascas, as cascas de arroz, de café, de milho, enfim. Todo esse material bastante pulverizado, bastante fino, com densidade baixa, eu poderia queimar num dispositivo para esses sólidos pulverizados. Quando eu penso em fornalha para combustível sólido, né, eu estou falando de uma fornalha que vai precisar garantir com que esse combustível entre em contato com o oxigênio. E para isso, em geral, o que a gente tem, né, de equipamento hoje disponível é o que nós chamamos de fornalha de grelha, ou seja, eu tenho uma estrutura aqui de concreto, geralmente de um concreto que seja refratário, que garanta a manutenção do calor no seu interior. E nesse concreto aqui eu tenho uma estrutura de apoio, uma estrutura de grelha, ou seja, quando eu vou ter barras de ferro ou geralmente barras de metal, onde eu vou poder, sobre essas barras, apoiar o meu combustível. Então a lenha vai vir aqui assim, ó, por exemplo, tá? Esse aqui é um esquema aqui de uma lenha. Quando a lenha se apoia sobre a grelha, a estrutura da grelha, ela permite que o oxigênio passe por entre ela, entrando em contato com o material. Então, por baixo daqui entraria o oxigênio, entraria em contato com essa lenha aqui e, feito isso, vai garantir condições ideais para a combustão completa desse combustível. Então, as grelhas são as estruturas mais comuns utilizadas, os dispositivos de queima mais comuns utilizados para combustíveis sólidos, e os queimadores para líquidos e gasosos. Nessas fornalhas de grelha, nós temos fornalhas para combustível pulverizado ou para combustíveis fragmentados. Aqui eu já não tenho grelha. Nesse caso aqui, quando eu tenho combustíveis menores, as grelhas são adaptadas a combustíveis maiores. Então, a lenha, o próprio carvão, o próprio sabugo de milho, que são pedaços maiores, ou qualquer outra biomassa. Se eu for queimar capim, né? Enfim, se eu tiver com um tamanho razoável, eu posso utilizar a grelha. Quando eu não tenho, quando o combustível é bem pequeno, eu não utilizo grelha e esse combustível ele é queimado, a gente chama de queimar, a gente faz a combustão em leito, ou seja, eu tenho, por exemplo, que é como se fosse uma coluna, o ar entra aqui, por exemplo, de baixo para cima e o combustível vem caindo aqui e ele é feita a combustão sem apoio nenhum. O próprio combustível ele queima antes de ele chegar aqui na base da fornalha. Então essas são estruturas mais comumente usadas para combustíveis sólidos. Ou eu tenho grelha ou eu tenho leito de combustão, no caso para combustíveis pulverizados. Na maioria dessas fornalhas, né, eu tenho um sistema que force o ar a passar pela massa e garantir esse contato do combustível com o comburente. Nessas fornalhas, eu tenho uma estrutura ou que esse ar ele é insuflado, ou seja, ele opera com pressão positiva, onde um ventilador força a passagem do ar por baixo do combustível e aí ele vai sair por um sistema de exaustão, geralmente uma chaminé, ou eu tenho sistemas de sucção, quando eu tenho um ventilador após o meu sistema, após a minha fornalha, e esse ventilador então succiona o ar, força o ar a passar por dentro do combustível, mas com pressão negativa, e depois ele joga para frente com pressão positiva para sair na chaminé. Ou ainda eu posso ter a junção desses dois sistemas. Eu posso ter um sistema equilibrado, onde eu tenho parte entrando por insuflação e parte entrando ou saindo por sucção, tá bom? Geralmente essas fornalhas de grelha, elas são fornalhas muito maiores do que fornalhas sem grelha, né? Fornalhas de leito, para uma mesma geração de calor. Então, se eu considerar
um valor X de geração de calor, as fornalhas de grelha elas necessitam de espaço maior, porque eu tenho menos contato do combustível com o comburente, né? E eu tenho uma necessidade muito maior de ventilação, as potências dos ventiladores precisam ser muito maiores para garantir esse contato. Mas essas fornalhas de grelha, elas geralmente são operadas quando eu tenho uma demanda não tão grande de geração de calor. Demandas muito maiores de geração de calor, na maioria das vezes, são operadas com fornalhas sem grelha. Aqui é um desenho, um exemplo de uma fornalha, de um esquema construtivo de uma fornalha com grelha, tá bom? Essa aqui é a fornalha que normalmente nós temos em sistemas de secagem. Então, anexo ao secador, eu tenho a fornalha. Lembrando que a fornalha é o equipamento que vai gerar calor para qualquer uso final. Eu posso ter o aproveitamento do gás direto da queima para aquecer um fluido, já o fluido final, ou posso na frente da fornalha ter um sistema de troca de calor para ter um ar secundário, ou seja, um ar indireto de aquecido, que é o caso dos secadores, por exemplo, quando eu tenho secadores de produtos com alto valor agregado, ou secador de semente, ou quando eu tenho que ter um controle muito grande de temperatura. Quando, no caso, na maioria dos secadores que nós temos hoje de grãos, o ar vem direto da fornalha e ele é misturado com o ar atmosférico para equilibrar a temperatura. Então, deixa eu colocar meu ponteirinho aqui, só para a gente ir aqui. Então, olha só, aqui é um corte lateral de uma fornalha, tá? Eu tenho a minha câmara de combustão aqui, tá? Essa câmara de combustão, aqui nessa é onde eu faço a alimentação da lenha, então eu abro essa porta, faço a alimentação da lenha e logo abaixo da base da porta eu tenho a grelha, ou seja, são várias barras de metal apoiadas apoiadas ou muitas das vezes até mesmo fixas dentro do concreto, que conferem uma estrutura de suporte à lenha quando cai. Então a lenha entra por aqui. Abaixo da grelha eu tenho a entrada de ar, que a gente chama de ar primário, que é o ar que vai passar pela lenha ou por qualquer outro combustível sólido que esteja aqui. E logo à frente, nesse caso aqui, eu tenho duas estruturas que vão ser estruturas, a gente chama de estruturas corta-fogo, que vão impedir que o ventilador, quando succionar aqui, ele faça ele puxa a chama mesmo para dentro do uso final. E logo aqui na base eu vou começar a ter as estruturas de cinzeiro. Então essas portinhas aqui na lateral, uma, duas, três e tal, eu posso fazer a limpeza dessas chaminés, são os cinzeiros. E o calor, então, o ar entra por aqui, vai passar por essas corta-fogo, essas paredes corta-fogo, e vão ser, aqui na frente eu tenho o registro de entrada de ar frio, quando eu vou fazer a mistura do ar quente com o ar frio já para o uso lá no secador. Logo à frente disso eu tenho uma estrutura redonda, um ciclone, que é a mesma estrutura que a gente utiliza para tratamento de gases, lá em tratamento de resíduos. Nesse ciclone ele serve simplesmente para que não passe nenhuma partícula sólida, principalmente para não passar nenhuma cinza incandescente que possa fazer combustão dos grãos dentro do secador, por exemplo. Então, para o secador não pegar fogo, né, para não mandar esse material muito aquecido, sólido lá para dentro, eu tenho um ciclone que na hora que o ar entrar aqui, essas partículas mais pesadas vão cair e somente os gases vão ser levados ao secador à frente. Então, a fornalha é toda essa estrutura que eu tenho aqui. Além disso, anexa ou antes da entrada do ar frio, eu tenho a chaminé, que é a exaustão. Então, essa chaminé faz a exaustão, pode ser feita de forma natural, ou seja, a própria altura que eu tenho aqui, a diferença de pressão entre esse ponto e esse ponto aqui, faz com que o ar passe e percorra todo esse caminho e saia, ou eu posso ter um ventilador aqui, logo antes da saída, logo na saída da fornalha aqui, ou posso ter um ventilador insuflando. Então, eu posso ter um ventilador insuflando aqui, ou posso ter um ventilador succionando aqui, ou ainda ambos, um aqui e outro aqui, dependendo da vazão de ar calculada. Lembra que a gente fez lá o volume de ar calculado? Dependendo disso, às vezes a chaminé não consegue fazer essa tiragem toda, ela não consegue tirar grandes vazões de ar e eu preciso utilizar ventiladores para auxiliar nesse processo. Esse equipamento, ele tem algumas partes, tá bom? Uma dessas partes aqui,
a primeira delas, e vamos dizer, a que a gente verifica de forma mais fácil e direta, na hora que a gente olha para a fornalha, a primeira coisa que a gente identifica é o que a gente chama de câmara de combustão, que lá naquela figura anterior, ela era aquela parte que está toda acima da grelha. Então, toda aquela caixa que fica acima da grelha é chamada de câmara de combustão. Então, ali é o espaço onde a combustão vai ocorrer mesmo. Ali, os compostos oxidáveis do meu combustível, principalmente carbono e hidrogênio, vão ser oxidados liberando energia. Essa câmara de combustão, ela tem que ser dimensionada de forma correta, com o volume correto, porque eu preciso garantir que tenha espaço suficiente e que o gás fique ali dentro tempo suficiente para ser completamente oxidado. Além disso, eu preciso também dimensionar grelha, dimensionar abertura de ar primário, para que eu tenha entrada suficiente de oxigênio. E aí ter o máximo de aproveitamento do combustível e o mínimo de geração de gases que não são o gás final, que no caso é o CO2 para nós, né, gerando o mínimo de fumaça aí. Esse, inclusive, é um dos grandes problemas da operação de fornalha, mas nós vamos falar um pouquinho lá para frente como é que funciona isso. Então, a câmara de combustão é um espaço destinado, que fica acima da grelha, um volume destinado à queima do combustível, seja ele combustível sólido ou quando o sólido já começou a fazer a sua oxidação, ele já libera uma parte gasosa e eu posso fazer a combustão dessa fração gasosa. Além disso, eu tenho a grelha, nós já falamos dela, mas essa estrutura que mantém o combustível sólido suspenso, ou seja, ele não fica no chão, vai permitir que o ar passe por entre esse combustível. E tenho ainda o cinzeiro, que é um reservatório que fica abaixo da grelha, onde todo esse material, o resíduo da combustão, basicamente, o ideal é que seja somente as cinzas, elas caiam e ficam depositadas para que sejam removidas ao final do processo. Tenho ainda como elemento importante das fornalhas as entradas de ar, que são entradas que devem ser reguláveis. Eu preciso permitir a abertura ou fechamento dessas entradas, eu tenho que ter portinholas que permitam aumentar ou diminuir a entrada de ar primário, dependendo da quantidade de combustível que eu estou queimando naquele momento, mas é ela que vai permitir a passagem do comburente para o interior da fornalha. Então, é ela que vai fazer com que o oxigênio entre e consiga fazer as reações. E, além disso, eu preciso ter as saídas de gás, né? Então, todo esse gás que entrou vai precisar sair, e, em geral, isso é feito através de chaminés, né? Dutos que fazem a exaustão desse gás. E essa exaustão pode ser forçada ou pode ser natural. Posso ainda classificar as fornalhas de acordo com o aproveitamento térmico que eu tenho. Como eu disse, eu posso utilizar as fornalhas para aquecimento direto do ar, que é o caso bem comum de grãos, né? Os grãos, então, eu venho com o ar direto da queima, então todos os gases que saem ali vão ter contato com o grão. Se eu estou gerando só CO2, é o CO2 que vai para lá. Se eu estou gerando monóxido de carbono, se eu estou gerando gás de enxofre, tudo isso é o que vai ter contato com o grão. E muitas das vezes eu tenho ali um cheiro de fumaça bastante forte que pode agregar esse cheiro no produto. Quando eu não quero esse efeito, eu posso utilizar um trocador de calor ou fazer o aquecimento indireto, onde eu tenho, por exemplo, eu posso ter dutos ou tubos, onde o ar passe dentro desses tubos e fora desses tubos ali, em contato com essa chapa quente, eu entro com o ar, que esse ar que vai ter contato com o grão ou com outro produto. Esse é o caso quando eu vou processar frutas, eu vou processar carnes, eu vou processar qualquer produto que o odor é muito impactante, eu faço a opção pelo aquecimento indireto, tá bom? Dessa estrutura. O dimensionamento dessas estruturas de aquecimento indireto, elas são feitas com base no que nós aprendemos lá em fenômenos dos transportes, com a parte de condução, convecção e radiação, que são as possibilidades de troca térmica, tá? As fornalhas de fogo direto, né, com aquecimento direto, que em geral são essas utilizadas para secagem de produtos agrícolas, então todos os gases compostos, tudo que for para ali, se for contaminante ou não, é levado e fica em contato com os grãos. Essas fornalhas, elas são classificadas também, pode ser classificada também de acordo com o seu fluxo. Se eu tenho uma fornalha de fluxo ascendente ou de fluxo descendente. No caso do fluxo ascendente, é quando o ar, o comburente, ele passa no sentido acima, né, subindo em contato com o combustível. Já no caso do fluxo descendente, eu tenho o inverso. O fluxo de ar, ele passa de cima para baixo em contato com o combustível. Nesse caso, né, do fluxo ascendente, eu tenho que o ar entra na parte inferior da câmara de combustão, atravessa a grelha e vai sair lá na chaminé.
E do fluxo descendente eu tenho o inverso. Ele entra na parte superior, atravessa a grelha e depois eu tenho a saída também para uma chaminé, mas numa estrutura que vai permitir a passagem primeiro de cima para baixo na grelha. Nesse caso, o que acontece? A oxidação desses gases ela ocorre na parte de baixo da grelha. Então, eu preciso ter uma parte de baixo da grelha muito mais alta para garantir que essa queima ocorra e ainda eu posso ter o aproveitamento térmico dessa estrutura. Aqui, eu tenho uma fornalha de fogo direto descendente. Deixa eu ver se vai passar aqui o vídeo. Acho que não está funcionando. Depois eu vou colocar o vídeo para vocês lá disponível, tá bom? É só um vídeo de operação de fornalha para a gente ver a queima. Bom, no caso das fornalhas de fogo indireto, que é essas fornalhas que eu tenho o trocador de calor, né? A energia dos gases da combustão vai para o trocador de calor, depois vai sair para a exaustão, mas é nesse trocador que eu vou fazer o aproveitamento térmico com outro gás ou outro fluido, pode ser até água, por exemplo. Eu posso ter o trocador de calor, fazer uma fornalha para fazer água quente, por exemplo, em alguns sistemas. Se alguém aí veio, né, de uma estrutura rural, lembra talvez do fogão a lenha, em que lá na saída, quase na chaminé do fogão a lenha, eu tinha um sistema de serpentina que aquecia água para o chuveiro. Esse é um sistema de aproveitamento de fogo indireto, aí nesse caso. Então, nesse sistema, eu tenho um pouco menos de eficiência térmica, obviamente, porque parte do calor eu não vou conseguir aproveitar, mas ao mesmo tempo eu tenho um gás mais limpo em contato com o produto. Então, dependendo do meu uso, dependendo do que eu quero, eu vou escolher por uma fornalha de fogo direto ou uma fornalha de fogo indireto. Esse aqui é um exemplo, um desenho de uma fornalha de fogo indireto, né? Eu tenho aqui a minha câmara de combustão, trocador de calor. Esse aqui é um esquema de basicamente uma caldeira, nós vamos falar delas um pouquinho para frente, vou ter um vídeo aula específica sobre caldeira, mas aqui é a fornalha, então, abasteço aqui é a portinha de abastecimento, abasteço, a grelha está desenhada aqui. Aqui eu tenho já os trocadores de calor para aquecer a água, o calor gerado aqui aquece essa água e essa água aqui, então, vai entrar em contato com o que precisar lá na frente para uso final, tá? Então, eu posso ter o trocador ar, água, ar e assim por diante por qualquer outro fluido que eu. Esse aqui é um desenho de uma fornalha de fogo indireto e fluxo descendente, né? Então, a câmara de combustão está aqui. Aqui eu tenho, isso aqui ele colocou um trocador de calor com a água fria e a saída de água quente, mas basicamente aqui esses tubos aqui já servem de grelha, então isso é muito interessante porque eu faço passar a água já na grelha, então em vez de eu ter chapas de metal, eu tenho tubos de metal e nesse tubo passa água, que é o esquema lá do nosso fogão, lá da roça. E aqui o ar vai passar de forma descendente, né? A madeira vai estar aqui, ela vai passar. E aí, nessa área aqui que eu chamei de transição, é onde basicamente vai ocorrer a oxidação dos gases gerados na combustão incompleta aqui. Depois ele vai passar por um ciclone só para reter as partículas incandescentes. E aqui eu tenho a mistura de ar para garantir a temperatura e vou para o uso final. Esse aqui é um esquema, um desenho de uma fornalha. Os desenhos das fornalhas, eu tenho inúmeros desenhos de fornalha e vocês obviamente vão ter o de vocês. O que importa é garantir que os dimensionamentos estejam corretos, os volumes corretos e tudo isso bem dimensionado, né? No caso das fornalhas de fogo indireto, quando eu tenho esse aproveitamento, geralmente quando eu preciso muito controle de temperatura, é muito importante, né? Ou quando eu não posso contaminar o ar. Nesse caso aqui eu tenho uma fornalha para queima de resíduo, né? Então eu tenho aqui, ó, aqui entra, por exemplo, posso colocar aqui casca de café, casca de arroz, qualquer coisa, qualquer resíduo agrícola aqui. Isso aqui é como se fosse um abastecimento. Aqui eu tenho um ventilador que sopra esse pó para dentro da fornalha. Aqui eu tenho um ciclone que vai fazer com que esse material entre aqui dentro, né? E ele comece a ser liberado na câmara de combustão aos poucos. E aqui nessa câmara, aqui nessa estrutura 8, é feita a combustão e aqui é chaminé. E aí eu posso aproveitar esse ar aqui para o que eu precisar no final. Aqui também outra fornalha para resíduos, a mesma estrutura, né? Vocês percebam que aqui, ó, eu fico com uma área bastante alta aqui, porque os resíduos vão ficar pulverizados aqui dentro, mas é também um outro desenho. E aqui só mostrando a estrutura de fornalha para resíduos, como é que eu poderia fazer esse transporte.
Então, basicamente, essa é só para a gente conhecer o que é uma fornalha. Eu vou disponibilizar para vocês alguns vídeos lá no AVA e para que a gente tenha um pouco mais de estrutura de conhecimento para a próxima videoaula, que é a operação, manutenção e dimensionamento desses equipamentos. Um abraço a todos, ficamos por aqui.